Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para você que está assistindo ao canal pela primeira vez, que encontrou o nosso canal aí pela internet afora e está tendo contato conosco, como dito, pela primeira vez, este é um canal que se dedica a trabalhar assuntos relacionados à imigração em Portugal. Todos os assuntos relacionados a estes projetos de imigração, legalização de quem já está aqui, casamentos, transcrições, nacionalidades, enfim, assuntos que interessam aos imigrantes. Muito bem. Portanto, eu lhe convido para que assista a nossa playlist, para que se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, é importante para que o YouTube entenda isto e passe a apresentar este canal e estes vídeos a um maior número de pessoas. E também não esqueça, marque o sininho lá na página do YouTube, caso tenha gostado do conteúdo do canal. Para quê? Para que todas as informações que nós produzirmos daqui para diante, você receba automaticamente, sem se preocupar com nada. Para os nossos seguidores, já há tempos aqui no canal, nosso muitíssimo obrigado. Somos muito gratos mesmo por tê-los aqui, por participarem conosco. E como é que vocês podem participar? Está aqui o nosso Instagram. Manda as mensagens, mande as perguntas lá para o Instagram. Acompanhe o nosso canal no Instagram. Lá sempre tem notícias interessantes, sempre tem chamadas interessantes. Nem tudo nós produzimos aqui no canal do YouTube. Tem muita informação que é exclusiva do nosso Instagram. Então, inscrevam-se lá, nos acompanhem lá no Instagram. Também estamos no TikTok com vídeos curtos. Então, temos aí várias opções para que você possa nos acompanhar. Vídeo de hoje, respondendo aos seguidores. Então, nós sempre fazemos aqui, às vezes é uma semana, às vezes são duas. Hoje nós temos 3 semanas de respostas para aqueles pontos que nós encontramos nas nossas mídias que vieram, que foram colocadas aqui como dúvidas, como sugestões, para nós trabalharmos. Então, nem sempre é para uma semana. Hoje nós estamos trabalhando 3 semanas. Semana foi corrida, cheio de trabalho, vai para a AIMA, volta da AIMA, é atendido, não é atendido, o CEF não tem mais atendimento, caiu o sistema, cancelado o atendimento e por aí segue a vida. Então nós não conseguimos, né, produzir e responder na tampa, na lata, como se diz. Não é pinga-fogo, mandou a pergunta eu respondo em seguida. Não é assim, gente, tem que ter calma, tem que ter paciência. E evidentemente tem perguntas às quais a gente não pode dar aqui uma consultoria. Não é esse o nosso objetivo. Então, vamos àquilo que nos foi apresentado durante estas 3 semanas, que nós selecionamos, dentre tudo que entrou, alguns pontos. E um ponto que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte: nós temos um senhor que já é seguidor do canal há bastante tempo, e dizer assim, bem, eu lhe acompanho há muito tempo, faz muito tempo que eu não faço pergunta, mas aí a situação é a seguinte, doutor, eu dei entrada na minha cidadania por tempo de residência com uma advogada. Percebam, ele contratou um advogado, no caso é uma advogada, para tratar do assunto dele. Tanto se presume que este cidadão tenha um contrato, porque eu não acredito que o advogado faça isso sem contrato. Eu não faço. Contratou, já diz o nome, contratou, contrato. Tem um documento que firma o nosso compromisso e todas as condições do nosso trabalho em relação ao cliente e os compromissos do cliente com o nosso trabalho. Okay? Temos uma procuração que tem que ser juntada num processo quando se trata aqui de uma nacionalidade. Eu não posso simplesmente chamar o meu vizinho e diga para ele, faça o meu processo de nacionalidade, vá lá na conservatória e resolva para mim. Não é assim. Não é? Se eu estou representando, eu tenho uma procuração, eu tenho um mandato. E o advogado trabalha mediante mandato. Ponto. E isso já aconteceu lá em meados do ano passado. Quer dizer, meados não, finalzinho já do ano. E o cidadão chega aqui e nos coloca uma situação de que está com problemas para ter informação a respeito, que não tem códigos, que não tem acesso ao processo, enfim, e queria uma ajuda, queria que eu fosse me manifestar aqui no canal. Bem, quero deixar claro a primeira coisa. Ele tem um advogado contratado para tratar do caso. Portanto, por uma questão de ética, por uma questão de código de deontologia, nós, advogados, temos regras e temos que seguir estas regras.
Portanto, se ele tem alguém que é advogado contratado cuidando do processo dele, eu não posso dar pitaco, não posso dar opinião a respeito disso, não posso me intrometer no processo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu cuido de um processo para um cliente meu e eu vier a descobrir que algum outro colega fez isto, ele vai ser representado na ordem. Porque existe ordem para isso, existe regra para isso, existe um caminho para isso. Então nós trabalhamos dentro das regras, dentro das 4 linhas, digamos assim. Ok? Então, primeiro, eu não vou me manifestar a respeito disso, não vou dizer o que acontece, o que não acontece, o que pode acontecer. Aliás, a resposta foi dada para ele, mas se quiser alguma coisa, não é por aí o caminho. E muito menos aqui aberto no canal. Eu não vou escrever o que eu acho disso, porque eu não posso achar. Eu não posso achar. Não posso me dedicar a dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, não fui eu que fiz o processo, não sei de nada. Então temos que ter cuidado com isso. Ok? Então essa é a primeira situação que eu queria pontuar para vocês. E agora vamos então entrar no demais, daquilo que nós temos aqui pendurado nas nossas dúvidas, na nossa listinha de dúvidas. Vamos lá. Diz o cidadão o seguinte: doutor, boa tarde. Com relação à cidadania pela via sefardita, o senhor acha que teremos uma revisão nesse texto que estão querendo aprovar? Irão de alguma forma facilitar devido à guerra em Israel? Grato. Senhores, nós já fizemos um vídeo no decorrer da semana, e lógico, esta pergunta aqui ficou perdida, mas eu quero retomá-la, porque isto pode esclarecer e pode tirar dúvidas para várias pessoas. O que acontece? O parlamento aprovou a lei. O despacho foi parar na mesa do senhor presidente da República. Ele mandou isto para o Tribunal Constitucional. O tribunal se debruçou sobre a causa e respondeu ao senhor presidente: a lei e as mudanças propostas nesta lei, neste despacho, neste decreto que vem aí, é constitucional. Portanto, não há nada de errado com isto. Pode fazer do jeito que está. Muito bem. Uma vez o tribunal fazendo isto, o senhor presidente agora vai devolver o assunto ao parlamento. Para quê? Para que eles publiquem a alteração na lei da nacionalidade. Isso envolve não só o caso dos judeus sefarditas. O assunto foi para o tribunal por causa dos sefarditas, mas há muitas alterações que foram propostas e que passaram sem nenhuma questão em aberto e que agora então devem entrar em vigor brevemente. Mas lembrem, sempre digo aqui, não é tão rápido assim. Nós temos ainda que fazer a regulamentação destas regras que foram alteradas, ok? Então, se vai facilitar ou não, eu não creio nisto e não acredito nisto de forma alguma. Por quê? Porque além de todas as regras que já haviam e que eram um empecilho para se conseguir a nacionalidade sefardita, agora nós temos mais 2 situações e que são pontuais. Uma, criou-se uma comissão dos órgãos que envolvem este processo, especificamente esse processo do sefardita. Entra um representante do judiciário, inclusive, que vai ser nomeado pelo governo, e tem mais. Tem de ter residência legal em Portugal, mínima de 3 anos a partir de agora. E mais um detalhe: estas regras novas, a partir do momento que entrem em vigor, que estejam regulamentadas, vão retroagir a 1º de setembro de 2022. Portanto, tudo que entrou de lá para cá vai estar sujeito à aplicação das novas regras. A lei vai retroagir. E esta era uma das dúvidas do senhor presidente. E isto foi dado como constitucional, portanto, o tribunal não viu nada de errado nisto e passa a ser aplicado brevemente. Agora, não adianta correr agora lá, eu vou entrar com o meu processo agora. Pode entrar, mas você vai cair nessa regra. Não tem como escapar desta regra. Só quem entrou antes de 1º de setembro de 2022. Ok? Então, essa foi uma das perguntas, foi respondida. O que mais nós temos aqui? Apenas eu tenha dado início ao processo de naturalização ordinária, posso esperar 180 dias fora do Brasil?
E quando me citarem por e-mail para coletar minhas huelhas, aí voltaria para o Brasil? Pode. Moro em São Paulo há 10 anos. Meu senhor, acho que o senhor confundiu. Nosso canal aqui trata de assuntos de imigração para Portugal e não para o Brasil. Cada país tem suas regras e o senhor tem que se sujeitar às regras brasileiras. Portanto, se o senhor está no Brasil e vão lhe chamar, se o senhor der uma entrada no processo ordinária, posso esperar 180 dias fora do Brasil? Não entendi. Mas, se o assunto é Brasil, tem que tratar com o Brasil. Se o assunto for Portugal, a história é outra, mas aqui não me parece. Próxima. Não entendo como as alterações foram aprovadas quando o parlamento foi dissolvido. O governo está em gestão e o presidente da República enviou alterações à lei da nacionalidade para o Tribunal Constitucional. Nós acabamos de falar isso. O parlamento está dissolvido, mas há uma comissão dentro do parlamento que funciona. O país não está parado. Não está parado. O país continua. Ele não pode parar porque o parlamento foi dissolvido. Existem regras dentro do regulamento e dentro da Constituição que determinam que, quando isto acontece, uma medida deve ser adotada. E ela foi adotada. Portanto, não há paralisação. O que há, sim, há uma redução do volume de serviços, há uma redução das decisões, mas no que se refere a esta legislação, isto aconteceu, já vinha sendo tratado antes do parlamento ser encerrado. Coincidiu que isto veio realmente acontecer, mas o processo continua tramitando, ele não para. E nem poderia, porque isso seria um atraso muito grande. Tá? Então, mais uma respondida. Olá, doutor excelentes vídeos. Minha dúvida seria com relação à cidadania via de novo, judeu sefardita. Sou descendente judeu sefardita, ainda não enviei assim o relatório por conta das incertezas e por não ser possível para mim atender os demais requisitos vigentes desde setembro de 22. Somente tenho como comprovar a origem. Minha pergunta é provável que julgue inconstitucionais os requisitos colocados para a aquisição da nacionalidade, deixando como era antes de 2 de setembro de 2022? Não, e já falamos disso nas perguntas anteriores. Portanto, se não deu entrada até 1º de setembro de 2022, abraço e um queijo, porque você vai entrar nas novas regras. Não tem alternativa. Próxima. Olá, boa tarde. Tenho uma irmã com deficiência física e mental, grave sem reversão, retardo mental, ela é curatelada e sou eu a curadora dela. Ela se enquadra no artigo 122G. Gente, o artigo 122G, eu vou até colocar na tela aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar o que é o tal artigo 122. Na letra G diz isso aqui, ó. Que sofram de uma doença que requer assistência médica prolongada, ok, é o caso dela, que obste o retorno ao país a fim de evitar risco para a saúde do próprio. Gente, são muitas as perguntas que vêm a respeito destas situações. Eu sempre digo o seguinte: tentar não custa. Vai do órgão, do Estado, entender que aquela doença, aquela situação pontual, o seu caso em específico, é merecedor ou não de permanecer e de conseguir um título de residência através do artigo 122, letra G, da Lei de Estrangeiros. Agora, se nós pegarmos o caso em concreto, que nos foi colocado aqui, ela tem uma deficiência física e mental grave e sem reversão. A pergunta que não quer calar é a seguinte: qual seria o risco dela deixar o país? Teria algum risco? Será que ela não pode ser tratada no país de origem? Ela tem de ser tratada em Portugal? Esta doença surgiu depois dela estar em Portugal? Esta doença surgiu... Existem várias situações que dão margem aqui à tal discricionariedade do Estado, né, do servidor, do órgão responsável
por avaliar estas situações, médicos, inclusive, que vão ter que avaliar isso e vão ter que dizer se sim ou se não. Portanto, perceba, não é uma coisa tão simples. O fato de ter uma doença, chegar lá e pedir a residência pelo 122G. É bastante complexo. Na verdade, todos estes artigos 122 e 123 são exceções às regras. São situações pontuais em que talvez você se encaixe. Mas eu não posso garantir absolutamente nada. Portanto, quem tem estes casos, quem tem estas situações, a gente faz o quê? Pede. Mas sim um mínimo de garantias. Por quê? Vai depender de uma análise técnica aprofundada do caso em particular. Ok? Adiante. Tive o privilégio de morar em Portugal em 2017, que coisa boa. E por motivos familiares tive que retornar, mas não tinha manifesto e nem residência na época. Quando saiu, a gente informou que eu fui multado, mas não deu papel, não informou nada e esta coima eu não encontrei até hoje no CEF. Nas finanças, e não encontro a tal multa. Quero muito voltar para Portugal em 2024 e tenho receio, conforme informações deste vídeo, pois já são 6 anos. Fico no aguardo ansioso pela resposta. Pois bem, o que acontece aqui? Se você saiu, não recebeu a papeleta da multa com a referência bancária para fazer o pagamento, então este documento não foi emitido. Então, o agente de fronteira talvez lhe quis pregar um susto, né, para você ficar esperto e não fazer isto novamente. Mas você, então, não tem este documento. E se você precisar uma informação mais concreta, talvez tenha que entrar em contato com as finanças e verificar se no seu NIF, né, que é o seu contribuinte, que isso você deve ter emitido na época, se há alguma pendência. Então, este é o canal, este é o caminho, não tem outro, ok? Vamos adiante. Vamos adiante. Minha pergunta é, com base nessa nova lei que entrará em vigor depois do aval do Tribunal Constitucional, o tempo de contagem para a nacionalidade portuguesa vai ser contado 5 anos a partir da data de entrada da manifestação de interesse ou quando ela for aceita pelo antigo CEF, ou seja, pela AIMA? Senhores, isto vai ser a partir do momento em que ela foi aceita e se o título for concedido. Se o título não é concedido por algum problema no seu processo, esqueça. Porque, tecnicamente, você vai ter que fazer um novo pedido e vai entrar de novo na fila. Então, ela vai trazer o benefício para aqueles que, no decorrer do tempo, já têm a sua manifestação aceita, tá? E o processo, no final, for deferido. Então, se você levar 2 anos para ter a resposta, conta a partir da resposta deles, você vai depois fazer o seu agendamento, você vai comparecer, você vai fazer tudo. Mas eles têm que dar o aceite disso, ok? Então, esta regrinha vai fazer ainda. E isto vai estar aonde? Essa regulamentação, essa regrinha que vai decidir exatamente o que, quando e como, lá no regulamento que ainda não foi feito, ele vem depois, ok? Doutor, dei entrada no meu processo de descendência judeu-sefardita no dia 9 de outubro de 2023. Estou residindo em Portugal 1 ano e 10 meses. E ainda estou à espera da AIMA me aceitar a manifestação de interesse. Então, como posso adiantar o processo de descendência? Vamos ler mais. De acordo com o que eu mencionei, não há aceleração de processo. Doutor, dá para acelerar meu processo? Não. A única coisa que eu consigo acelerar é o meu carro e com moderação. Senão ainda tomo uma multa, uma coima por excesso de velocidade. Então, acelerar processo, esqueçam. Nós temos que entrar com o processo e aguardar que as coisas ocorram. Lógico, existem prazos por parte do Estado que devem ser observados e não são, a gente sabe disso. Podemos entrar com um recurso para o órgão competente, alegando que, de repente, você possa ter um prejuízo, um dano material, não moral, material, por não ter o seu documento, por alguma razão, mas isto tudo deve ser muito bem fundamentado, porque, caso contrário, não vai ter efeito. Tá? Não é só pedir e as coisas acontecerem. E não é, porque o processo, você diz aqui muito bem,
dei entrada ao meu processo. Portanto, foi você que fez o processo. Não foi ninguém. Você que fez. Em outubro de 23. Então, já vou lhe adiantar, meu amigo. Você entra na nova regra. Você entra naquela situação. Você tem que ter residências. Aqui você já está 1 ano e 10 meses. Ok. Está somando tempo. Tá? Perfeito. Agora, aguarda. É lento. Aliás, o processo dos judeus sefarditas é um dos mais lentos, mais demorados a sair. Todos estão demorando uma eternidade. Todos. Um processo que em 8 meses, 1 ano deveria estar pronto, está levando 2 e tanto. Então, está um caos nos conservatórios. Mas é assim mesmo. Olá, doutor. As regras têm aplicação imediata. Ele está se referindo aqui novamente ao caso do judeu sefardita, que é a cereja do bolo. Está todo mundo preocupado com esse processo. Então, imediata, se eu apresentar o meu pedido por descendência de judeu sefardita antes de publicada, qual a regra que será utilizada? As regras atuais ou as novas? Amigo, lamento lhe dizer, mas são as regras atuais. Ela vai retroagir a todos os processos que entraram a partir de setembro de 2022. E nós estamos em 24. Então, faça os cálculos e veja quantos milhares de processos entraram neste período que serão abrangidos pela nova regra. Então, quem consegue provar residência, vínculos e tudo mais, talvez tenha a vida mais facilitada. Agora, se você não conseguir fazer prova disso, eu lamento muito. A todos vocês que entraram com este processo, mas vocês terão mais dificuldades a partir de agora, tá? Para conseguirem a nacionalidade portuguesa. Por outro lado, vantagem para quem está aqui e pediu, por exemplo, a nacionalidade por tempo de residência. Para estes que fizeram manifestação de interesse, que foi aceita e que contam 5 anos a partir dali, nós vamos ter um grande benefício. Mas também não é como muita gente diz, facilitaram, agora está uma maravilha. Agora pode vir porque está fácil. Gente, não é assim. Tá? Não é assim. Imigração é coisa séria. Imigração carece de muito tempo, de muito estudo, de muita análise, de muito preparo para, no final de alguns anos, você ter o resultado esperado. Não é sair na corrida, querendo acelerar o processo, ultrapassar por fora, com um jeitinho, com isso, com aquilo, que você vai estar bem. É um processo que eles levam com muitos critérios e com muito cuidado. E pede, tá? Que a gente vê, sempre tem alguém tentando, mas quando são pegos, quando cai a casa, puxa o primeiro tijolo e o restante vem tudo abaixo. Então, cuidado, muito cuidado com promessas. Tá? Isto é o que faz com que um projeto que talvez tivesse alguma chance, mas com uma promessinha, com um jeitinho, não, eu dou um jeito para o doutor, não, pronto. Aí você está em maus lençóis. Então era isso o que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Deixá-los à vontade. Se tem críticas, comentários, sugestões ou dúvidas, que não sejam muito das pessoais, que eu sempre digo para vocês, deixa aqui no Instagram, que é mais tranquilo, porque lá eu posso trabalhar o assunto de vocês individualmente. Aqui no canal são coisas abertas, coisas que, né, a gente pode se manifestar, pode dar uma opinião, sem sequer se intrometer naquilo que eu, por regra, por lei, não possa fazer. Perfeito? Senhores, uma excelente semana para vocês. Um grande e forte abraço a todos e até breve.